Vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional? Vamos falar um pouquinho sobre comportamento humano? Vamos falar um pouquinho sobre liberdade de escolha? Sou Renata Ibiapina, médica anestesista, 25 anos formada, auditora médica com mais de 18 anos de experiência na saúde suplementar e no SUS. E eu sou também especialista em inteligência emocional e comportamento humano pelo método EVO. Quem não conhece Márcio Micheli, vai dar uma olhadinha lá no Instagram, vai descobrir quem ele é meu mentor. E inteligência emocional. Vai dar uma olhadinha lá, tem muito médico lá comigo, não pense que isso é besteira não. Isso é muito importante, isso nos traz muito equilíbrio, não só para o nosso dia a dia, mas para a nossa atuação prática, para a nossa vivência. Quantos de nós não passamos diariamente por situações altamente estressantes? Quantos de nós, nas emergências, não passamos por situações de vida e morte, onde nós temos que ter uma atuação rápida, onde nós temos que ter um pensamento dinâmico, onde segundos podem fazer a diferença entre a vida e a morte de um paciente? Quem é que sai de uma parada cardíaca 100%, de uma reanimação 100% pleno, recuperado, descansado? A gente sai exausto emocionalmente. E quantas vezes a gente tem que reanimar numa grande emergência 1, 2, 3 pacientes e seguir para mais 24 horas de plantão? Então você acha que você não precisa de equilíbrio emocional? Você acha que você não precisa conhecer o comportamento humano para você conseguir chegar inteiro, com menos estafa, com menos exaustão mental, com menos exaustão física? Porque a exaustão mental, ela exaure o corpo. Fisicamente a gente fica destruído. Como é que você, quando chega num plantão, para pensar, você que já passou por essa situação, você que já tem bagagem aí nas costas, para pensar como é que era a sensação, como é que era o estar, né, o físico, o mental, antes de você passar por uma reanimação e como é que você sai dali. A gente sai exausto, destruído. Então, ainda que você não tenha intenção nenhuma de mudar a tua área de atuação, ainda que você não tenha intenção nenhuma de deixar de exercer a medicina de forma assistencial, você ter equilíbrio emocional, você ter inteligência emocional, você saber exercer isso de forma correta, nas situações corretas, você conseguir blindar a tua mente, blindar as tuas atuações e às vezes até calar palavras que poderiam ser fatais num momento crítico, que poderiam te levar a situações desnecessárias, desconfortáveis, seja com um colega de plantão no momento de estresse, seja com a tua chefia imediata, seja com um diretor de hospital, ou com um paciente, ou com um familiar. Se você aprender a entender os perfis comportamentais das pessoas que te cercam, aprender a falar e a calar nas horas certas, a tua vida faz assim, ó, a gente deslancha. E além disso, se você quiser mudar a tua área de atuação dentro da medicina ou complementar a tua atuação mesmo fora da medicina, seja através do empreendedorismo, do desenvolvimento de projetos ou buscando realmente uma nova forma de exercer a própria medicina, como no caso da auditoria médica, ou exercer de uma forma inusitada, como hoje fala-se muito na medicina integrativa, ainda há um ramo que critica muito, um ramo que defende. Eu não vou entrar nesse mérito, não é esse o foco. O foco aqui é a liberdade de ousar, a liberdade de pensar, a liberdade de escolher. Então, pensando nisso tudo, eu desenvolvi uma metodologia onde eu faço um treinamento com médicos, com colegas, em desenvolvimento de carreira, transição, inteligência emocional e análise de perfil comportamental. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, manda uma mensagem aqui que a minha equipe vai entrar em contato com você, vai agendar uma reunião, a gente vai entender o que está acontecendo, o que você está buscando, o que você está precisando e a gente vai desenvolver essa caminhada juntos. Vai ser um prazer estar do teu lado e te ajudar a dar um passo a mais, te ajudar a ter mais equilíbrio, ter mais retorno emocional, financeiro e prosperidade. Prosperidade, as pessoas pensam sempre na finança, né? Prosperidade não é só finança, prosperidade é bem-estar. E por que a inteligência emocional ela vai mexer com o meu financeiro? Lógico, se eu tenho um trabalho onde eu tenho um bom relacionamento com os meus colegas, eu tenho um bom relacionamento com a minha chefia, eu tenho um bom relacionamento com a minha direção, eu vou mais longe.
Eu já tive colegas médicos que me procuraram e que fizeram esse acompanhamento comigo porque eles eram assumidades nas suas especialidades, mas eles nunca conseguiam ser promovidos. Sabe por quê? Porque o temperamento era difícil. O trato com o outro era difícil. Então, eu tive um aluno que ele era brilhante tecnicamente, mas os mais jovens eram sempre promovidos e ele ficava para trás. Sabe por quê? Porque ele não conseguia se relacionar da forma que os outros jovens se relacionavam. O jovem que sabia menos do que ele, que tinha menos expertise do que ele, que tinha acabado de entrar no mercado de trabalho, que estava ainda se desenvolvendo e começando a ganhar o espaço dele na medicina, ele tinha sociabilidade, ele navegava bem com todos os colegas do hospital, ele navegava bem entre os familiares, ele era querido na hora da visita. E o outro colega, o especialista, com tanto tempo de formado, ele tinha um perfil mais duro, ele tinha um perfil mais bronco, como ele mesmo se descreveu para mim. E aí ele tinha essa dificuldade, ele não avançava. Nós fizemos o acompanhamento, nós fizemos o treinamento e ele deslanchou. Ele me ligou 2 meses depois e ele tinha assumido um cargo de coordenação que há muito tempo ele desejava e não conseguia. Sabe como ele conseguiu isso? Através de exercícios de inteligência emocional e conhecendo o perfil comportamental da pessoa que ia fazer o processo seletivo. Você sabia que numa entrevista, se você descobrir, identificar, conhecer o perfil comportamental do teu entrevistador, se o teu currículo for bom, é claro que se o seu currículo não for bom, você não vai nem chegar na etapa da entrevista. Mas uma vez que você chegue naquela etapa da entrevista, se você tiver esse conhecimento, você vai fazer uma técnica chamada espelhamento. Na técnica de espelhamento, eu vou atuar as minhas ações, as minhas respostas, não é atuar no sentido de mentir, não é atuar de interpretar, é atuar de ações, de agir. Eu vou agir e eu vou responder no formato que o meu interlocutor ele quer ouvir. Porque a forma que ele absorve a minha informação é a forma que ele vai compreender, estabelecer a comunicação comigo, estabelecer o vínculo comigo. Isso faz com que ele me escolha, porque ele me entende como um colega, ele vai me enxergar como alguém que pertence àquela instituição. Se quando você chega numa entrevista, você já se posiciona como pertencente àquela instituição, você se posiciona como colega de quem está te entrevistando, você já está dentro da empresa. Não é colega de ser amiguinho, de forçar uma integração, de forçar uma intimidade que ainda não existe, não é isso. É colega do ponto de vista técnico, é a pessoa que está te entrevistando, ela olhar para você e enxergar em você um igual, enxergar em você um par, olhar para você e falar, nossa, ele tem o perfil da minha empresa, nossa, ele fala como se ele fosse dono da empresa. Vamos conversar um pouquinho sobre ser dono da empresa em que você trabalha? Bora para o próximo vídeo.